meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo. O Botafogo que está tentando se recuperar no Campeonato Brasileiro. Segunda-feira, início de semana. Na quarta-feira teremos Botafogo e São Paulo no estádio Newton Santos às 6h30 da noite. Um horário péssimo, dessa vez não dá nem para reclamar da CBF, porque foi o Botafogo que solicitou esse horário, já que teremos o evento tardezinha, né, do cantor Thiaguinho neste final de semana no estádio Newton Santos. Então foi um pedido do Botafogo esse péssimo horário no estádio Newton Santos, né? Se não bastasse aí o desempenho ruim da equipe, um horário péssimo, provavelmente veremos um estádio Newton Santos não muito cheio, né? E com razão, né? As pessoas trabalham, né? E 6h30 para muita gente ainda, ou a pessoa está no trânsito voltando para casa, ou a pessoa está trabalhando ainda. Enfim, difícil para muita gente para ir para o estádio, né? Se o Botafogo tivesse pelo menos encantando, né, seria um plus ali, né? Mas pelo contrário, né? O Botafogo não está encantando ninguém, né? Tá jogando muito mal e precisa melhorar esse desempenho. Mas eu queria falar de outro assunto aqui. Primeiro, deixa eu pedir para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, ficar até o final desse vídeo, né? Vamos falar muito de Botafogo e eu falei um pouquinho de desempenho. E eu queria tocar num assunto aqui sobre o método que o Botafogo utilizou nesta primeira janela de contratações, que, na minha visão, eu estava até conversando num grupo de WhatsApp com amigos, né, que tem outros jornalistas, tem outros influenciadores, enfim, todos botafoguenses. E algo que a gente notou, que a gente entrou no assunto, e eu queria externar isso aqui para vocês, foi a mudança de estilo do Botafogo em relação a contratações nesta primeira janela. Não sei se vocês vão lembrar, mas teve uma época que o Botafogo estava sendo comparado no ano passado, até em 2023 também, mas no ano passado isso ficou mais evidente. O Botafogo estava sendo comparado à Atalanta, um time italiano que só tinha brutamonte no time, estava fazendo uma ótima campanha nas ligas, na Liga Europeia, nos campeonatos europeus e também lá na Liga Italiana. E todo mundo falou, poxa, o Botafogo parece que adotou um pouco esse estilo, né? Jogadores fortes fisicamente, jogadores, né? Parece até um monte de cavalos ali, né? O pessoal brincava de forma positiva, brincava e falava isso, né? Que o Botafogo realmente adotou esse estilo de contratação, né? E quando você olhava o time do Botafogo, realmente eram jogadores fortes fisicamente, assim, em todas as posições. E agora, sendo bem sincero, assim, se a gente for olhar, né, o time do Botafogo, o Botafogo perdeu um pouco isso, né? Quando a gente olha essa reformulação do elenco que o Botafogo fez e olha o time titular, a gente vê, por exemplo, o Botafogo sofrendo muito no setor de ataque, fazendo poucos gols, conseguindo concluir poucas jogadas. E no ano passado a gente olhava e tinha, por exemplo, na ponta direita a gente tinha o Luiz Henrique, que além de ser um jogador acima da média tecnicamente, é um jogador alto, forte, nitidamente um cavalo mesmo, assim, era difícil de tirar a bola do Luiz Henrique. E a gente tinha o Júnior Santos, que é impressionante também, né? A força física que o Júnior Santos tem, colocava na frente, era difícil alguém pegar ele. E mais, assim, o Botafogo tinha outras situações, né? Que o Botafogo usava muita força física dentro dos jogos. E aí, nesse ano, alguns jogadores saíram, né? E o Botafogo tem hoje, no seu setor ofensivo, se a gente for perceber, só o Igor Jesus de um jogador, assim, forte fisicamente. Né? Só o Igor Jesus. E é ele que ganha a maioria das jogadas, inclusive, atualmente. De resto, assim, dividida, jogo de corpo, é só o Igor Jesus mesmo que ganha. De resto, dificilmente a gente vê o Botafogo ganhando dividida, ficando com a segunda bola. Dificilmente a gente observa isso nesse início de temporada. É claro que só a parte física não é só a física que vai determinar se o time é bom ou não, se fisicamente o time é superior, enfim. Não é só isso, mas isso é um dos métodos que muitos clubes utilizam, né? Se o teu time é mais forte fisicamente, ele vai conseguir superioridade em alguns aspectos contra os adversários. E o Botafogo vinha fazendo isso muito bem, né? 2023, 2024. E aí a gente olha hoje para o cenário do Botafogo do ataque, a gente tem o Arthur, que
Eu acho até o Arthur um bom jogador, já jogou no Bragantino muito bem, já jogou no Palmeiras, já jogou no Bahia, jogou no Zenit, mas o Arthur tem menos de 1,70 m. Um jogador que dificilmente a gente vai conseguir ver ele ganhar no corpo algumas jogadas contra zagueiros altos, contra volantes altos, dificilmente. É um outro estilo de jogo. O Savarino, no ano passado, apesar de ser baixinho, o Savarino tecnicamente estava num momento esplêndido. Então ele compensava, né, a falta de altura dele, deixava os outros brigarem, Luiz Henrique, Júnior Santos, Igor Jesus, deixava os outros e ele ficava numa condição diferente. Resolvia jogos, ficava na sobra, né? E o Savarino agora está numa condição de que ele tem ao lado dele também jogadores com a mesma estatura que ele. E o Almada, eu até recebi um comentário de um amigo ontem falando isso. Ah, mas o Almada também é baixinho. Pô, o Almada é craque. E aí quando a gente fala de um craque, né, o cara pode ser baixinho, o cara pode ser alto, pode ser altura normal, média. O cara é craque, o cara é fora de série, né? Agora, quando você trata de um jogador comum, um jogador bom jogador, aí o cara que é baixinho tem um pouco menos de ganho, digamos assim, sobre os adversários. E aí o que chamou a atenção a gente foi essa mudança de estrutura, né, do Botafogo. O Botafogo resolveu mesmo botar um setor ofensivo todo de baixinhos. Hoje o Botafogo tem Arthur, Savarino, Santi Rodrigues, todos baixinhos, todos. Só o Igor Jesus no ataque, de um jogador realmente forte fisicamente. Totalmente diferente do modelo Atalanta, que o Botafogo era elogiado, que fazia isso, né? Que o Botafogo montou nos últimos anos, onde o Botafogo tinha Júnior Santos, Luiz Henrique, e aí sim, com vários cavalos dentro do time, o Botafogo tinha ali um Almada, um Savarino, que são jogadores mais baixos, mas que compensavam tecnicamente, porque os outros eram brutamontes. Agora não. Agora o Botafogo tem diversos jogadores pequenos, frágeis, jogadores que estão longe de ser aqueles jogadores que arrastam, jogadores que, sabe, né? E hoje a gente só tem o Igor Jesus ali na frente, brigando, tentando, parece até aquele filme 300, né? Ele fica sozinho ali, uma quantidade muito inferior de jogadores do Botafogo que tem condição de disputar no corpo contra um monte de zagueiro. E olha que ele ganha algumas ainda, hein? Arruma algumas faltas, alguns pivôs. Então, assim, sinceramente, é um debate que eu queria, construtivo, tá? Que eu queria trazer aqui, porque eu acho que o Botafogo mudou nessa primeira janela essa estratégia e eu acho que o Botafogo está sentindo falta novamente desses cavalos, digamos assim, né? Resolveu mudar a estratégia para jogadores baixinhos e, a princípio, nesse início de ano que a gente vê, é um Botafogo muito mais frágil, realmente, né? Claro que não é só isso que explica, né? Tem diversas outras situações que a gente pode citar aqui, jogo coletivo, os jogadores estão bem abaixo individualmente também, mas um dos pontos interessantes que a gente queria trazer aqui para vocês é esse. A mudança de estratégia do Botafogo nas contratações, saindo de jogadores com porte físico muito grande, muito forte, para jogadores baixinhos, frágeis e que sentem dificuldades de ganhar divididas, sentem dificuldades de ganhar a bola no alto, sentem dificuldades de arrastar o adversário, colocar na frente e dificuldade do adversário pegar esse jogador, porque o Botafogo agora está com jogadores muito baixos, jogadores que realmente não têm essa característica. Beleza? É isso. Um assunto aí pra gente iniciar a semana. Um abraço, gente. Até a próxima.